tarde, estamos ao vivo pelo Instagram do Jornal Panorama para, claro, todas as quintas-feiras, 16 horas, a partir das 16 horas, estamos aqui com o Conheça Seus Direitos, programa junto ao doutor Gustavo Velasquez, ele que sempre está aqui dando uma assessoria, uma orientação a você que nos envia suas perguntas, seus questionamentos. Então já estamos aqui ao vivo. Estou aqui já agradecendo ao Tiago Vieira, que acabou de entrar pelo Instagram. Muito obrigada aí, Tiago. Vou agora aguardar o doutor Gustavo fazer, também aqui o seu acesso junto com a gente pelo Instagram. Vou agradecer ao MP aqui. Deixa eu tentar fazer o convite ao doutor Gustavo. Só um pouquinho, gente. Aqui tudo ao vivo a gente realiza. Vamos lá, ao vivo pelo Instagram do Jornal Panorama. Vou dar um oi, Gi, tudo bem? Estou aqui ao vivo, amor. E você, tá tudo bem? Estamos aqui com o programa Conheça Seus Direitos. Fiz aqui o convite, doutor Gustavo. Vamos ver se o doutor já visualiza o convite pelo Instagram. Não chegou? Ah, agora eu te vi aqui. Então vamos lá. Ótimo. Vamos entrar ao vivo pelo Instagram. Vi aqui também, mas complicado. O Instagram, às vezes, ele dá uma travadinha. Peraí, eu fiz outro convite aqui. Então, estamos ao vivo pelo Instagram do Jornal Panorama para esse Conheça Seus Direitos. O programa junto. Está dizendo aqui que você não pode participar, doutor Gustavo. Deixa eu ver aqui de novo. Eu fiz o convite de novo. Ah, sim. Agora sim. Vamos verificar. Sufoco hoje, hein, Priscila? Hoje. Para aceitar esse. Tá hoje. Vamos ver se aparece a sua imagem aqui. Tá carregando. Vou acertar aqui a minha câmera. Vamos lá. Aí. Você tá me vendo pelo Instagram? Tô vendo, sim. Você está me ouvindo bem? Pelo nosso programa, não pelo Instagram. Não te vejo pelo Instagram ainda. Não me vê no Instagram? Não. Eu já tô aqui. Peraí. Eu acho que no programa também, pelo computador, tô te vendo. Mas não te ouço aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, eu sei que a gente está dividindo a tela no outro, porque tem aqui pelo... No Instagram não está saindo áudio? Agora saiu. Não, saiu o áudio agora, mas ainda não continuo com a imagem. Mas tudo bem, a imagem tudo bem que eu consigo ver pela tela do computador ali na frente. Quer que eu saia da live e entre de novo? Você quer me mandar outra solicitação? Mandar de novo? Você não consegue me ver no Instagram? Não, eu tô assim, não pelo celular. E sim pela tela do computador que está conectada no Instagram. Tá, então, mas o Instagram... mas está funcionando. Entendi. Mas o Instagram tá... Tá, a imagem está chegando aí também. Tá chegando. É só no celular aqui que não, mas estamos ao vivo. Gente, ao vivo é isso mesmo. Me desculpe algumas pessoas aí. Agora vamos já dar início realmente ao programa pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, o Televisão Panorama. Então, doutor Gustavo, já vou fazer a nossa abertura oficial para esse momento. Só um minuto. Entrar ao vivo aqui. Boa tarde, sou Priscila Silva, estamos ao vivo com esse programa de todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas,
Conheça Seus Direitos com o doutor Gustavo Velasquez. Já estamos ao vivo pelo Instagram e agora ao vivo pelo Facebook do Jornal Panorama e também pelo nosso canal no YouTube, o Televisão Panorama. Então, doutor Gustavo, muito obrigada por estar novamente essa semana conosco. Esse tema de hoje é muito especial, a gente já recebeu algumas perguntas, claro, vai ter participação aí com certeza ao vivo e a gente está nesse programa que esclarece, orienta, mas claro, deixa aquela observação, sempre procurar um advogado da sua confiança, advogado ou advogada também mais próximo, né, daquela pessoa. Então, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todo mundo que está aí, nos vendo, nos ouvindo, né? Agora eu descobri também que o conteúdo é transmitido via podcast, pelo Spotify. Então, até vou tentar melhorar um pouquinho a forma de falar aqui para facilitar quem não está vendo e só ouvir. Mas boa tarde a todos, obrigado pela participação. Estamos firmes aí na mais uma quinta-feira. Isso mesmo. E doutor Gustavo, conforme, né, o doutor colocou, estaremos também pelo podcast. E, gente, é uma forma de você participar, ouvir e comentar ao vivo pelo Facebook, Instagram, canal no Televisão Panorama no YouTube, mas também após pelo Spotify. Então, ó, peço compartilhamento de vocês, peço também a participação. Gente, manda aviãozinho pelo Instagram, curte, comente no Facebook. Estamos já ao vivo aqui no Conheça Seus Direitos. E, doutor Gustavo, a primeira questão, a primeira pergunta enviada a nós qual é a principal diferença entre o casamento e união estável? Principal diferença entre casamento e união estável. Vamos lá. Bom, recentemente, né, as duas relações foram equiparadas praticamente, né? Ainda há uma pequena divergência em relação ao direito de herança, de companheiro ou não, mas que o STF já decidiu. A jurisprudência majoritária é no sentido de que o companheiro é também herdeiro, assim como o cônjuge, né? O Código Civil de 2002 trouxe o cônjuge à condição de herdeiro, né? Coisa que não, foi uma novidade trazida no Código Civil de 2002. Então, havia uma dúvida ainda se o companheiro era herdeiro ou não, né? O STF já disse, num caso, que sim, já há outros vários aí, né? Como disse majoritariamente, pelo mesmo entendimento. Então, no meu entendimento, há equiparação, né, entre direitos e deveres, tanto de casados quanto conviventes. A diferença que vai diferenciando o outro é que o casamento exige uma maior formalidade, né, para a sua formalização, né, coisa que a união estável é mais simplória nesse sentido, não exigindo tantos requisitos quanto o casamento em si. Sim, e assim, até na formular, assim, pelo cartório daria já para casar, né? Hoje tem umas novas regras também, né? Antes tinha aquele prazo maior, doutor Gustavo. Tem isso também? A união estável ainda favorece ainda mais? É um documento que se faz na hora? Como é também essa questão? Ou não, o casamento ainda tem que ter aqueles dias de trâmites? Ou foi tudo mais enxuto, vamos assim dizer? O casamento você tem que fazer o requerimento, né? Aí você tem que se habilitar ao casamento, tem que cumprir os requisitos todos lá que são previstos na legislação, né? E após esse período, né, o casal está apto aí, habilitado a se casar. A união estável, como a união já surge antes, né, do casamento, enfim, a convivência do casal já vem de um certo tempo, né, já está constituída, já está formalizada de fato, então, nesse caso, você pula essa etapa, né? Você pode fazer um contrato de união estável, ou até via cartório, uma escritura de união estável, dessa forma. Entendi. E ainda na questão da união estável, a partir de quanto tempo a pessoa, né, junto à outra, é considerado uma união estável? Então, não existe mais tempo, né? Antigamente, a lei previa aí um requisito temporal, né? 5 anos, só que isso cessou, isso não existe mais. Hoje em dia não se fala mais em tempo, né? Uma união estável pode ser constituída até com menos de um ano, se for o caso. O que se tem que ter em vista para se caracterizar
uma união estável, né, são aqueles mesmos elementos que se há para o casamento, né? Ou seja, tem que haver uma relação afetiva, né? E essa relação afetiva cuja convivência seja pública, contínua e duradoura, né? Esses são os requisitos que a lei impôs à caracterização da união estável. Então, se há uma convivência contínua, pública e duradoura, uma relação afetiva, isso já basta para caracterizar a união estável, independente do tempo em que os conviventes não estejam unidos. Entendi, doutor Gustavo. Então, antes aí da gente passar para outra pergunta, eu vou agradecer a todos que estão conosco pelo Instagram, Adriana Cunha, a Márcia Guedes também está conosco pelo Instagram. Muito obrigada a todos. E comente, gente, deixa aí o seu comentário. Agora, aqueles que estão pelo Facebook, pelo também canal no YouTube Televisão Panorama, deixe seu comentário, faça aí sua pergunta. Estamos aqui ao vivo com Conheça Seus Direitos. Doutor Gustavo, agora a questão já é na herança. A herança entra nesse regime de bens ou não? Como que fica essa questão também? Da união estável, né? Como eu falei agora há pouco. Eu entendo que sim, né? Que os companheiros são herdeiros, sim. Isso vai no falecimento de um, o outro vai ser tido como herdeiro no meu entendimento, né? Em relação à união estável. Há pensamentos diferentes, mas majoritariamente se entende atualmente pela equiparação total entre casamento e união estável, inclusive para fins sucessórios. Certo, doutor Gustavo. Olha, doutor Gustavo, como estamos, né, nesse debate na questão união estável, já recebemos uma pergunta através do Instagram. A Flaviane e Sandro, ela coloca aqui: como desfazer uma união estável? Como desfazer uma união estável? Você tem que primeiro observar se nessa união estável existe filhos comuns ao casal. Se houver filhos comuns, essa união estável precisa ser feita via judicial, né, através, né, de advogado, e até porque o Ministério Público tem que participar dessa ação visando preservar os interesses dos menores. Então, para se fazer uma união estável que haja filhos comuns, somente via justiça. Agora, se não há filhos comuns, a união estável pode ser desfeita tanto pela mesma forma com que ela foi feita, né? Se houve algum contrato de união estável, ela pode ser uma união estável de fato, né? Não, sem nenhum documento que a formalize, e aí, se há bens a serem partilhados, vai depender do consenso entre as partes, caso contrário, mais uma vez, vai ter que socorrer a justiça. Agora, se a união estável foi constituída via contrato ou via escritura, né, ela tem que ser desfeita pela mesma forma. Então, se for por escritura, comparece ao cartório, desde que não haja filhos, né? E ali, então, os conviventes vão conseguir desfazer a união estável e retornar à condição anterior aí de solteiro. Tá certo. Esperamos aí ter respondido a Flaviana. Se caso, Flaviana, você tem algum outro questionamento, coloque para nós através aí do Instagram. E você que está pelo Facebook, também participe. Estamos aí esperando a sua pergunta. A próxima questão enviada para nós, doutor Gustavo, é a seguinte: a lei que se aplica, né, na guarda do filho daqueles que são casados em cartório é a mesma para aqueles que possuem apenas a união estável? Sim, é a mesma, não muda nada. Mesma situação, tanto para casal quanto para conviventes. Inclusive, a lei expressamente menciona os conviventes nesse sentido. Mesma coisa. Tá certo, tá certo. E a outra pergunta é também referente à união estável, mas homoafetiva. Tem os mesmos direitos em relação à pensão, divisão de bens, etc. E qual o fator predominante para quem irá pagar? Vamos lá. Priscila, caiu aqui a conexão do... Eu acho que você está me ouvindo? Isso, voltou. A do Facebook caiu. Voltou? Tá, Tá voltando. Tá retornando aqui, a sua imagem ainda não. Hoje a bruxa tá solta, né? Mas agora tudo ok, estamos aí, voltou. Vários problemas técnicos antes do começo da live, né?
Depois agora cai a conexão, vamos lá, voltou, né? Voltou. Então, a pergunta em relação à união estável Isso. homoafetiva, né? É bastante bacana essa pergunta no dia de hoje, porque hoje completa 10 anos da decisão do STF, né, de 2011, que reconheceu a possibilidade da união estável homoafetiva, né, entre pessoas do mesmo gênero. Então, não há diferença alguma, a mesma coisa. O que importa realmente é o afeto e aqueles requisitos demais que a gente falou agora há pouco, né? A convivência pública contínua e duradoura. Inclusive, o STF, à época, reconheceu que havia um núcleo familiar, né, entre casais homoafetivos. Então, muito bacana essa pergunta. Hoje, a gente comemora essa evolução da lei, né, 10 anos dessa evolução, né, que trouxe esse reconhecimento. Então, bem bacana, não tem diferença nenhuma. Felicidades aí e vida que É segue. isso mesmo. E até na questão dos filhos também, como que é também, assim, né? Mesma coisa. Nada Exato, tudo diferente. igual. Não tem diferença nenhuma. Tá certo, doutor Gustavo. E a outra questão enviada para a gente aqui do Jornal Panorama é a seguinte: os casais que apenas moram juntos automaticamente têm caracterizada a união estável? Eu acho que lá no comecinho o senhor até colocou um pouquinho dessa questão, mas é bom a gente frisar para aqueles que estão entrando nesse momento. Se há, né, o cumprimento desses requisitos, sim. Agora, o que eles podem fazer, né, a dificuldade, né, quando não se há a formalização da união estável, é justamente ao final dela, né? Você tem que comprovar que você convive em união estável, se você precisar fazer prova de que você convive em união estável, então é interessante que você tenha isso formalizado, ou via contrato particular, ou via escritura pública. Essa é a diferença, né? Agora, realmente, houve convivência, né, ou com uma relação afetiva que seja pública, contínua e duradoura, sim, há a configuração da união estável, sim. Tá certo, doutor Gustavo. E antes da gente continuar esse Conheça Seus Direitos, eu peço aí, gente, participe, compartilhe esse momento, mande sua dúvida, quem sabe aí a sua indagação seja aí também a de outros, e isso vai auxiliar a tantas pessoas a terem esse conhecimento sobre esse tema, que o tema de hoje é casamento e união estável. Então, agradeço a todos no Instagram, Facebook, também o nosso canal Televisão Panorama e aqueles que vão escutar pelo Spotify logo, logo. A próxima pergunta, doutor Gustavo, para todos aí ficarem atentos, é a seguinte. Em caso de separação, os companheiros têm participação nos bens um do outro, né? É uma pergunta enviada a nossa amiga aí, Ana Paula, de Conceição do Rio Verde, ela perguntou aí, e tá aqui a pergunta, Ana Paula, vamos aí ficar atenta a essa resposta do doutor Gustavo. Obrigado, agradeço a participação da Ana Paula, agradeço mais uma vez a todo mundo que está entrando aí, as pessoas estão entrando agora, valeu, obrigado pela participação. A união estável, quando não se há um outro regime de bens acordado entre as partes previamente, ela é regida pelo regime legal, né, que é estabelecido pela lei, que é a comunhão parcial de bens. Então, uma união estável é regida pela comunhão parcial de bens, né, o regime que vai regular aí os bens do casal vai ser da comunhão parcial. Então, há sim a possibilidade de... A pergunta era se tem participação nos bens uns dos outros, né? O que eles construírem ao longo da união vai ser compartilhado, né? Agora, o que havia antes só vai ser alcançado pelo companheiro no caso de morte, né? Sendo ele, então, na condição de herdeiro, recebedor dessa participação, dessa própria parte aí na herança. Tá certo, doutor Gustavo. E eu vou comentar, olha, a Vera Cristina pelo Instagram tá curtindo, mandou um joia aqui pra gente. Obrigada, Vera Cristina. Tem também outras pessoas aqui acompanhando. A Malu Pereira está conosco, a Eliana Diniz, a Lúcia, também a Flaviana, o Guigo, o pessoal de Seritinga aqui em Minas Gerais, muito obrigada.
Eu acho que tem uma pessoa muito especial também pelo Instagram, ele chama Tavinho, está conosco. Também o Teodoro, Teodoro Simone também acabou de entrar. Muito obrigada a todos que estão pelo Instagram e pelo Facebook e canal no YouTube. Tavinho é especial mesmo, obrigado, né? Posso mandar um beijão para ele? Claro. Beijo, te amo. Priscila, só complementando aí a pergunta da Ana Paula, que ela perguntou no caso de separação, né? Foi. Então, vamos lá, vamos ser mais direto em relação à pergunta dela. Separando, não tem direito aos bens uns dos outros, não. Um do outro, não, exceto no que eles construíram juntos. Sim, sim. É só se caso ocorreu o falecimento. E é até a próxima questão que foi repassada para nós, doutor Gustavo, colocando assim, não sou casada, eu ou meu marido, né, teremos direito à pensão em caso ao falecimento de um de nós? É uma pergunta que foi enviada para a gente. Sim, ela vai participar. O INSS já reconheceu isso também, né? Já que cônjuges e companheiros foram equiparados, né? Há sim a possibilidade de que o companheiro venha receber o viúvo, venha receber a pensão pela morte do companheiro falecido. O que vai precisar ser feito nesse caso, caso a união estável não tenha sido formalizada, ela vai ter que, essa pessoa vai ter de entrar com uma ação, né, de reconhecimento de união estável pós-mortem, e feito isso, comprovada a união estável, então ela vai fazer o requerimento lá no INSS para conseguir se habilitar e receber essa pensão por morte. Mas tem sim. Esse caso, então, é a pensão por morte, mas quanto aos bens, a pessoa poderia viver em união estável, talvez formular, né, com papel ou não, vamos assim dizer, mas se caso um dos cônjuges morrer, falecer, e tiver uma empresa no nome de algum, isso acontece? Tem como o outro ter a parte ou não, ou fica só para o familiar daquela pessoa que faleceu, doutor Gustavo? Acontece sim. Em relação à empresa, tem que se ver o que o contrato social estabelece nesse sentido, né? A associação dos sócios. Mas, em todo caso, o companheiro vai ter a participação dele, seja pecuniária ou seja participação na sociedade. Agora, em relação aos bens, caso a união estável não tenha sido formalizada também, não haja uma escritura, não haja um contrato, também vai ter de ser constituída, reconhecida e provada a união estável, né, em juízo, para a partir daí, então, a pessoa conseguir participar da divisão dos bens da herança do falecido. Tá certo, doutor Gustavo. Olha, a gente já tem perguntas pelo nosso Instagram, mas eu vou... Não sei se o doutor está conseguindo verificar corretamente. Eu acho que se sim, por favor, possa ler para nós. Vamos lá. MPT 52. Um abraço aí para o doutor Marcos. Doutor Gustavo, pode ser reconhecido união estável de alguém que ainda está casado? Por exemplo, no caso da pessoa falecer no estado civil de casado, no caso da pessoa falecer no estado civil de casado, que mantinha união estável com outra pessoa, tem que ler mais devagar, né? Vamos lá. Esqueço disso, eu leio para mim aqui. Vamos para quem está ouvindo aí. Ó. Doutor Gustavo, pode ser reconhecida a união estável de alguém que ainda está casado? Por exemplo, no caso da pessoa falecer no estado civil de casado e que mantinha união estável com outra pessoa, então, vamos lá. Se ele ainda é casado, isso aí, essa relação é de concubinato, né? Ou seja, no popular é uma condição de amante, né? Então, há um impeditivo para que seja caracterizada a união estável. Agora, acontece muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, mas acontece, e eu já tive um caso desse, a pessoa era separada de fato, não chegou a se divorciar, não chegou a formalizar o divórcio, e nesse inteirinho a pessoa se relacionou com outra pessoa, né, e manteve com ela uma união estável e, por fim, veio a falecer. O que há de diferente nesse sentido é que, quando não foi feita a partilha de bens após o casamento, há um impeditivo, né, estabelecido pela lei em relação ao regime de bens que vai reger o casamento. Então, se a pessoa se divorcia, casa novamente e não fez a partilha de bens, enquanto ela não fizer a partilha de bens, ela não pode se casar em outro regime que não a separação legal de bens, que é estabelecido pela lei. Então, nesse caso da união estável, nesse caso, inclusive, que passou aqui pelo nosso escritório,
o único regime de bens possível naquela situação era o da separação legal de bens. Então, a união estável foi constituída, foi reconhecida, inclusive, porque a pessoa vivia realmente em união estável com o falecido, e não havia tão somente formalizado o seu divórcio né, de um modo adequado. Né? Então, não era uma relação de concubinato, uma relação entre amantes. Por isso foi constituído e caracterizado isso, inclusive, via justiça. Tá certo. Então, para futura divisão de bens, caso a pessoa é casada, tem que realmente estar ali separado. E sim, se tiver em caso de união com outra pessoa, reconhecida ou não, aí sim daria para fazer essa divisão de bens. Mas enquanto a pessoa não separada, vamos falar assim, da primeira, fica requerendo a primeira esposa, vamos assim dizer, a questão dos bens. Isso, quando não houvesse separado, e o principal, feito a partir dos bens comuns do casal. A lei faz isso para preservar né, as partes, porque senão pode haver uma confusão patrimonial. A pessoa se separa, ela tem bens que são comuns com a ex-mulher, por exemplo, e depois ele se convive em união estável com outra pessoa, adquire mais bens, isso vai, né, no futuro, até impedir aí a identificação do que é de quem. Então, por esse motivo, visando preservar os cônjuges, né, até a pessoa que não está, né, a pessoa que está separada, não está convivendo com quem não se casou ainda, enquanto não há partilha de bens, o único regime possível é o da separação legal de bens, para evitar essa confusão toda. Muito interessante. E né, ele agradece aqui a resposta, falou que foi esclarecedora. Muito obrigada aí pela participação. E agora, agora a próxima pergunta, doutor Gustavo, a questão é a seguinte: gostaria de formalizar a minha união estável. Devo procurar um cartório? Preciso contratar um advogado? Ela pode procurar um cartório ou não. Ela pode, a união estável pode ser feita por um instrumento particular, um contrato, né, particular de união estável com duas testemunhas, normalmente. Ela pode também fazer através de cartório, através de escritura de união estável, vai ter fé pública, né, a validade disso, a eficácia, né, no caso a validade, mas vai ser muito, né, maior do que de um instrumento particular, que pode ter sido fraudado, enfim. Então, para que se tenha fé pública e mais formalidade, faz-se sim perante o cartório de notas, né? A presença do advogado, ela é facultativa. A pessoa pode comparecer no cartório e pedir, né, requerer que se faça essa escritura de união estável, mas a gente sempre aconselha que se procure um advogado para que a pessoa faça esse ato estando instruída, né, a respeito dos seus direitos, como vai ser, o que vai ser de quem, né, e dessa forma tendo mais cautela. Né? Então, a presença de advogado não é obrigatória, mas é muito aconselhável, justamente para elucidar bem as partes no momento da contração da união estável. Tá certo, doutor Gustavo. E a gente agradece aí o comentário aqui. Maria Aparecida está pelo Facebook. Ela coloca aqui boa tarde a todos. Obrigada aí, Maria Aparecida, boa tarde. E continuamos, pedimos aí, compartilhe esse momento para que mais pessoas tenham esse conhecimento, tenham essa partilha aqui, gente. Casamento e união estável é o tema de hoje, que você pode aí ter informações preciosas. E a próxima questão, doutor Gustavo, é a seguinte: qual é a diferença entre registrar ou não a união estável? Eu vi aqui no... Tá me ouvindo? Esse aqui Pelo Instagram. Está ruim. Mas vamos lá. A diferença entre formalizar ou não é a prova. Né? Uma vez constituída ou formalizada, a prova da união estável vai ser feita através da apresentação do documento que há constituído. Né? Um instrumento particular, ou organiza a escritura pública, né? Que é o mais recomendado. Então, a diferença é essa. Quando não se há formalização, a pessoa vai ter que provar que convivia em união estável. Então, o caminho é mais difícil, né? Inclusive via judicial. Tá certo.
Olha, quem entrou agora, Ana Paula da Silva está conosco. Ana Paula, olha, sua participação aqui já foi até respondida, porque a Ana Paula, ela já participa, envia suas perguntas, porque durante a semana a gente faz esse pedido, e a Ana Paula aqui, sempre participante do Conheça Seus Direitos. Muito obrigada aí, Ana Paula, por estar conosco. A próxima questão... Obrigado, Ana Paula, um abraço. Um abraço. A próxima questão, doutor Gustavo, temos uma união estável e queremos nos separar. Como devemos fazer? Acabou que fizeram uma pergunta dessa aqui ao vivo. Parecido, né? Parecida mesmo. Se não há filhos, eles podem se separar através de, se foi constituído instrumento particular, se desfaz através de um distrato de união estável, normalmente. Se foi feita via cartório, vai se desfazer no cartório, né, através de uma escritura. Agora, se há filhos menores envolvidos, comuns ao casal, há que se fazer essa dissolução via judicial. Então, sempre quando há filhos menores, é necessária a validação da justiça. Tá certo. Agora, uma pergunta até interessante que foi encaminhada para nós. O que é pacto acho que é antinupcial? Antinupcial. Isso, nupcial. E quando ele é exigido? O pacto antenupcial, né, como o próprio nome diz, ele é feito antes do casamento, antes das núpcias. Né? É um documento no qual, uma espécie de contrato, no qual as partes estabelecem, já podem estabelecer várias coisas, dentre elas, como vai ser feito o divórcio, quem vai ter participação em quê, o que vai ser compartilhado ou não, pensão, inclusive a posse, né, a tutoria aí de animais de estimação também pode ser avançada através de um pacto antenupcial. Então, eu entendo que o pacto antenupcial, ele não é tão divulgado, não é tão difundido, as pessoas muitas vezes não sabem o que é, né? Mas ele é bastante interessante, se evita muita dor de cabeça depois, ao término do relacionamento, porque ali, né, os ânimos podem estar exaltados, pode haver discórdia, e você estabelecendo tudo isso no momento em que tudo, né, está bem, ou seja, às vésperas do casamento, é muito mais fácil. É verdade que é difícil você tratar de um assunto desse quando você está pensando em se casar, né? Você está pensando em se casar. Parece que você já está se casando pensando em separar. Isso. Mas não, é uma cautela que as pessoas têm de adquirir esse hábito, né? Passar a ter. O pacto nupcial, ele é facultativo, quando o regime de bens do casamento é o regime legal, qual seja o da comunhão parcial de bens. Agora, qualquer que seja o regime adotado que não a comunhão parcial de bens, ou seja, comunhão universal, participação final dos aquestos, separação obrigatória, há que se fazer sempre o pacto antenupcial. Isso é obrigatório. Então, nesses casos, ele é obrigatório. Agora, em relação à comunhão parcial, ele é facultativo e deveria ser adotado, sim. Como eu disse, é bastante interessante. Pelas facilidades, né? Pela organização, vamos assim dizer, já está tudo pré-estabelecido. Exatamente, evita dor de cabeça. E há muita dor de cabeça, infelizmente, né? Ultimamente, a gente talvez não tenha tantos casos daquelas uniões, né? Uniões que terminam e dá aquela meio abalada, não só na relação, mas na estrutura familiar. Hoje eu acho que o pessoal está mais consciente da situação, mas quando mexe um pouquinho com a questão herança, aí eu acho que dá mais dor de cabeça, doutor Gustavo. Então essa questão aí é muito bom, né? Bom aí ter sido colocada, ainda mais aí sabendo que pode se antecipar problemas. Exatamente, pode se evitar problemas futuros. É isso mesmo. Doutor Gustavo, antes da gente relacionar as próximas perguntas, eu vou agradecer a todos aqui do Instagram, João Miguel que está conosco, a Gabi Souza, também a Renata Carvalho, o Doces da Noêmia está conosco também. Muito obrigada a todos pelo Instagram, pelo Facebook também. A nossa diretora-presidente, a Carla Danita Velasquez, colocou aqui vários aplausos. Muito obrigada. Participe aí, Carla. Pode mandar pergunta, pode compartilhar esse momento. Quem sabe outras pessoas, né, mandam aqui essas perguntas, as suas dúvidas. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, Instagram e também
pelo nosso canal no YouTube, Televisão Panorama. Doutor Gustavo, a próxima questão é a seguinte. Qual é a diferença entre os regimes da separação convencional e obrigatória de bens? Tá, só antes eu vou fazer um parênteses Sim. aqui, que o pessoal está me mandando aqui, eu vou falando e vendo aqui, né, o que o pessoal está dizendo. E o pessoal reclamou um pouco do áudio aqui, sabe? Acontece que antes da live, vou explicar para eles. Antes da live, a gente teve um problema aqui, eu tive que me virar nos 30 em relação a esses fones aqui que não estão funcionando muito bem. Espero que agora, que vou até segurar aqui, ó, para facilitar, né? Espero que melhore aí a qualidade do som. Priscila, você pode, por favor, repetir a pergunta? Me desculpa. Claro, claro. Qual é a diferença entre os regimes da separação convencional e obrigatória de bens? Boa pergunta. A diferença é, como o próprio nome diz, né? De certa forma, responde essa pergunta. Na separação legal de bens, a lei é que impõe essa separação, né? No caso de pessoas maiores de 70 anos, e também, como eu te falei agora há pouco, né? Outro exemplo é no caso de casamento, quando ainda não foi feita a partilha de bens de casamento anterior. Então, a lei estabelece uma imposição legal, né, para que seja adotado esse regime da separação de bens, né? Agora, em relação à separação convencional, é convencionado pelas partes. Antes de se casarem, as pessoas decidem, olha, o que é seu, o que é meu, vamos casar, o que eu comprar é meu, o que você comprar é seu, o que a gente comprar junto é nosso, e seguem assim. Então, essa é a diferença, convencional e legal. A legal é imposta pela lei, nesse caso, né, como eu falei, pessoas maiores de 70 anos, ou então, quando há alguns outros motivos para que a lei imponha esse regime, como, por exemplo, a partilha de bens pendentes. Tá certo. Doutor Gustavo, surgiu na minha mente aqui uma dúvida que eu gostaria que o doutor colocasse também. Vamos assim supor, é um casal, mas cada um mora em sua casa, não fizeram nenhuma formulação, assim, união estável, nada, não casaram de papel passado, vamos assim dizer, mas caso aconteça alguma coisa, isso também pode ser comprovado como uma união estável, mesmo morando em residências diferentes? Sim, pode sim. Desde que eles tenham uma convivência, isso acontece muito até, né? Tem muitos casais aí que vivem distantes, né? Em outras cidades. Isso pode ser caracterizado sim, desde que cumpra lá os requisitos que a gente falou, né? Convivência pública, contínua e duradoura, né? Com intenção de constituição de família. Tá certo, tá certo. Agora, a pergunta que foi enviada através aí do Jornal Panorama é a seguinte. Tá me ouvindo? Eu acho que deu uma travadinha aqui, mas tá tranquilo, né, doutor Gustavo? Namoro meu primo e queremos nos casar. Existe algum impedimento legal? Não, pode se casar sim, não há impedimento não. A lei impõe impedimento em colaterais até o 3º grau, né? Caso tio com sobrinha, sobrinho com tio e vice-versa. Primo não, primo já é 4º grau, então é possível sim, pode se casar. Parabéns, felicidades. Isso aí. Agora, outra questão que foi colocada para nós é em relação à idade. Tem alguma idade mínima para poder se casar? Tem sim, 16 anos. A partir dos 16 anos a pessoa pode se casar, né? Agora, com 16 anos ela precisa da autorização dos pais, até que ela complete aí a maioridade civil, né? Que é atingida com 18 anos. Então, a partir de 16 pode se casar com a autorização dos pais, a partir de 18 pode casar por você mesmo. Entendi. Doutor Gustavo, antes da gente colocar a nossa última questão enviada para nós, eu vou aqui fazer os nossos agradecimentos a todos que estão aqui pelo Instagram, a Paulina, a Cássia está conosco, o Breno Ferreira. Obrigado, um abraço. Minha sogra. A sua sogra, que bom! Que bom, um abraço. O João Pedro também está conosco. A Thaís, eu acho que a Thaís deve ser Caxambu, colocou aqui. É a minha esposa. Thaís Meirelles. Eu não pude fazer o nosso programa aí, mas foi show, foi sucesso. Claro, sempre temos profissionais aqui. Nossa amiga Nara Almeida fez um show de live aqui junto com a Thaís. Muito obrigada, Thaís. Ela que aplaude e fala que ótima live. E a sua sogra também, deu uma curtida aqui. Obrigado. Muito obrigada.
Agora, a última questão, doutor Gustavo, a nossa diretora também, presidente aqui, está aplaudindo pelo Facebook, muito obrigada a todos. E a última questão é a seguinte: o que é contrato de namoro e como pode ser feito? Contrato de namoro é justamente quando você quer impedir que seja caracterizada a união estável. Então, um casal, eles não têm a intenção de constituir união estável, não têm intenção de constituir família, eles querem apenas, né, namorar e depois, no futuro, decidir o que vão fazer. Eles podem fazer um contrato de união estável. Agora, desculpa, um contrato de namoro, né? Nesse contrato de namoro, eles vão, né, dizer exatamente isso. É importante que se faça através de cartório, né? Aí, no caso, o particular não vai ter tanta eficácia, é preferível que se faça via cartório, através de escritura pública. Eles vão constituir aí esse contrato de namoro. O problema é que nem sempre ele pode vir a ser invalidado na justiça, né? Principalmente se for caracterizada a situação em que ele é usado justamente para impedir, né, a caracterização da união estável, né? Vamos supor, com uma suposta má-fé. Então, sendo esse o caso, né, ele pode vir a ser invalidado. Mas, na maioria dos casos, é bastante interessante, tendo em vista que a lei não impõe mais um requisito, um lapso temporal aí, para que seja caracterizada a união estável, como era antigamente 5 anos, bastando para que seja caracterizada a convivência pública contínua e duradoura, né, com o ânimo de constituir família. O contrato de namoro pode ser, sim, uma alternativa boa, a fim de dar mais segurança aí aos namorados, né, sem aquele temor de que, ao término do namoro, venha a ser obrigado aí a dividir seus bens adquiridos ao longo do namoro, pagamento de pensão e etc. Tá certo, doutor Gustavo. Eu vou até deixar aí para você, né, colocar aí os últimos comentários vindo do Instagram, tão lindo aqui, eu fiquei até contente. Obrigada, viu, Tavinho? Obrigado, meu filho, o papai também te ama muito. Tem aqui também pessoal entrando, aqui o João Pedro, meu colega lá de Conceição do Rio Verde, advogado também. Fera ele. Um abraço, João. Tudo de bom para você. Então, gente, agradeço. Nós que agradecemos também, doutor Gustavo, por esse momento. Muito obrigada a todos que fizeram aí suas perguntas, colocaram suas indagações. Estamos sempre aqui às quintas-feiras, a partir das 16 horas, para esse Conheça Seus Direitos. Nesse tema, né, foi muito especial, casamento e união estável, mas o próximo tema, na próxima segunda-feira, a gente já vai definir, já vai colocar aí nas nossas redes sociais. E você já pode encaminhar perguntas, seja através do nosso WhatsApp, que eu vou aqui também colocar para vocês, que é o 35 999670957, ou também lá no comentário no Facebook, no Instagram. É só mandar sua pergunta, que estamos aqui relacionando e colocando sempre no próximo programa. Doutor Gustavo, muito obrigada. Desejo aí uma ótima tarde ao doutor, bom fim de semana. Estamos chegando aí, quinta-feira já, finzinho de quinta, e que tenha aí, né, um sucesso ainda maior na sua carreira, que está muito bom esse programa. Então, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, Priscila, agradeço a todo mundo que tem participado, as pessoas têm enviado perguntas, né? Realmente eu fico bastante feliz, a gente até se surpreende, né, com a participação das pessoas. Obrigado mesmo, estou à disposição. Quinta-feira que vem a gente está de volta, e acho que quinta-feira que vem, se vocês toparem na redação, a gente poderia falar sobre divórcio, solução de união estável. Tem a acho que ver, emendando aí o tema, acho que o pessoal vai gostar, e eu acredito que vai ter bastante perguntas, viu? Vai ter mesmo. Mas obrigado. Então vamos anotar, então, divórcio, a próxima questão. Doutor Gustavo, antes da gente encerrar, olha só, último segundo, tem uma participação especial lá no YouTube, só um momentinho para a gente também pegar todas essas questões. Eu vou pedir a minha amiga Juliana que me auxilie aqui, porque o WhatsApp aqui travou e eu não vou conseguir fazer essa leitura pelo modo tradicional aqui. Só um minutinho, doutor Gustavo. Vamos lá. Ó, tranquilo. Marcão Pimentel. Aí, ó, tava
Tava sentindo falta, Marcão, sempre aqui atuante participando conosco. Ele colocou: Doutor Gustavo, quais são as principais provas que podem ser usadas em um processo para provar uma união estável? Por exemplo, contas dependentes de clube, segurado, é a questão que o Marcão enviou para gente. Sim, são provas, né? Afinal, se você coloca uma pessoa, uma terceira pessoa que não é do seu relacionamento familiar, como seu dependente, né, sua mulher no caso, no clube, evidentemente isso vai servir como prova, assim, as contas, né, de consumo, comprovantes de residência no mesmo endereço, também são provas, além de tudo, né, a convivência pública, né, prova testemunhal, pessoas que participam ali da convivência do casal, isso vai ser usado como prova, pode ser visto também como prova. Então, as provas são várias as possibilidades e são bem vastas, né? Mas todos esses que ele citou são, sim, provas de constituição de união, de união estável. Tá certo, doutor Gustavo. Muito obrigada. Então, olha, gente, Eu que agradeço. Vocês que estão assistindo, ó, já fiquem preparados, já enviam perguntas, porque o próximo tema já foi aqui definido. Divórcio. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos. Obrigado a quem assistiu. Semana que vem a gente melhora aqui esse áudio, né? A live após live, a gente vai melhorando um pouquinho. Com certeza, doutor Gustavo. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Fique com Deus. Até a próxima. Vamos finalizar aqui primeiro no Facebook e depois vamos pelo nosso Instagram. Tchau. Então, muito obrigada. Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo doutor. Já ia falar doutor Gustavo, mas conheça seus direitos com o doutor Gustavo Velasco. Muito obrigada, doutor Gustavo. Até mais. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.